Após seu parceiro e amigo ser gravemente ferido durante uma operação policial, o tenente Frank decide investigar. No entanto, ele precisa ser rápido. A rainha Elizabeth está chegando aos Estados Unidos e ele vai coordenar a segurança desse evento. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre um grande clássico do cinema de comédia. Corra que a polícia vem aí! Lançado em 1988, esse é um grande fenômeno do cinema de comédia. Dirigido por David Zucker, que você provavelmente conhece por ele fazer parte do grupo Zaz, Z-A-Z. As mentes criativas por trás, por exemplo, de Apertem os Cintos, o piloto sumiu. A minha comédia favorita de todos os tempos. Que inclusive foi o filme responsável por alavancar a carreira de Leslie Nielsen nas comédias. Antes desse filme ele era um ator muito associado ao drama, e eu não consigo imaginar isso. Pelo menos para minha geração e algumas até que vieram antes, esse cara é sinônimo de filme engraçado. Mas a gente deixa para falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, porque eu quero começar a destrinchar Corra que a Polícia Vem Aí por aqueles elementos mais basilares de sua composição, as referências que o levaram a ser o que é. Como vocês perceberam pela sinopse, parece ser um filme policial um tanto quanto comum. Tem a coisa grandiosa da recepção da rainha, mas não dei nenhum indício de que algo cômico aconteceria dentro disso tudo. E eu acho que a grande sacada desse filme é justamente essa: pegar um outro gênero, pegar um outro estilo e parodiá-lo. Trazer a sua versão, cheia de absurdos, cheio de galhofa e principalmente muitos, mas muitos absurdos. Esse é um daqueles filmes que constroem um mundo onde tudo é possível. Recentemente aqui no canal, inclusive, eu até comentei sobre outro filme que parodia filmes de espião, filmes policiais, que foi o True Lies, do James Cameron. Mas esse filme aqui dá um passo além e ousa ainda mais. Principalmente por fazer parte daquele estilo de humor conhecido como pastelão. E é um pastelão ainda que quase não dá tempo para que a gente respire. A quantidade de piadas por minuto desse filme são incontáveis. São muitas e estão em todos os lugares. O ritmo desse filme é frenético. Por mais que não tenham tantos grandes acontecimentos, o longa é composto por várias mini sequências repletas de piadas, tiradinhas engraçadas, duplo sentido e, como eu já pontuei, referências a rodo. O que tem aqui de alusão a filme policial dos anos 50, dos anos 60, várias referências ao cinema noir que me fizeram gargalhar. Aquela, por exemplo, do personagem do Leslie Nielsen andando e narrando o que ele está sentindo, quais os próximos passos da missão, e de repente ele se vê num lugar completamente inusitado. Cara, aquilo é sensacional. Além das incansáveis piadas com os clichês do gênero. O policial que abre a porta chutando e atirando, matando todo mundo. Aqui é outra coisa. Quando ele chuta a porta quebra, só o pé dele passa. Aquela coisa heróica do policial que vê alguém prestes a ser atingido por um tiro e pula na frente. Cara, o que acontece aqui quando eles tentam isso é muito bom. E como eu disse, o humor tá espalhado por todos os filmes nas suas mais diferentes camadas. Então tudo isso aqui que eu tô pontuando são coisas um pouco mais escrachadas, um pouco mais explícitas, digamos assim. Tá ali na tela gritando. Mas existem vários outros elementos
muito mais sutis que vão aparecendo e que também fazem parte dessa composição. Seja figurinos que personagens usam, elementos do cenário são muito bem usados nesse sentido. E a própria montagem do filme tem uma noção de timing muito preciso, em especial quando prolonga um pouquinho mais o plano e a gente vê um pouco mais das reações e principalmente dos acontecimentos que geralmente o cinema não mostra. E vale mencionar, mesmo quebrando um pouco o clima autoastral dessa crítica aqui, de um filme que eu super me diverti, o terceiro ato me tira um pouquinho, tá? Toda aquela sequência do campo de beisebol, eu acho que o filme pisa no freio legal para entrar ali, a cadência das piadas diminui e a qualidade delas também. Fora que eu sinto que o filme perde em timing mesmo. Eu acho que o tempo das cenas não é muito legal, prolonga coisa que não precisava, encurta coisa que eu queria ver mais. O terceiro ato desse filme me desmotiva um tiquinho. E aí eu preciso citar o Leslie Nielsen, que, como eu já pontuei mais pro começo do vídeo, começou sua carreira como um ator dramático, a linha apertem os cintos, o piloto sumiu, rolou uma virada de chave dentro da sua carreira, e aqui a gente tá falando do seu auge. Anos 80 e começo dos anos 90, esse cara brilhou. Foram muitos e muitos filmes, e o que eu acho mais interessante desse arquétipo que costumeiramente ele interpreta é como ele mantém uma certa seriedade. Não chega no nível, mas se aproxima muito do que o Buster Keaton faz. O absurdo tá acontecendo e ele tá ali, apático. Leslie Nielsen flerta com isso. Ele é sempre esse cara sério, essa figura de autoridade, que, como eu disse, faz absurdos, mas nunca perde a postura. O que gera nesse personagem até um certo charme, que dialoga com outra referência muito forte do filme, que são os longas de espionagem, em especial o 007. Uma cena muito marcante desse filme é quando apetrechos tecnológicos são apresentados, uma característica muito marcante dos filmes do James Bond. E também é válido mencionar que o Leslie Nielsen está muito bem acompanhado aqui. George Kennedy, por exemplo, faz um ótimo parceiro com ele. Funciona muito bem como uma escada. É um papel que muito me lembrou a relação do Dedé Santana com Renato Aragão. Eu sei, comparação inusitada, mas acho válida. A Priscilla Presley, ela mesma, esposa de Elvis Presley, também tá aqui nesse filme, surpreendendo por esse viés mais cômico, mas é interessante como o filme explora dentro de, novamente, aqueles arquétipos consolidados dos filmes policiais. Ela é a femme fatale, a mulher de segundas intenções, mas que aos poucos vai cedendo. Afinal, ela vai se apaixonando pelo galante Leslie Nielsen. E ainda por cima, o filme conta com O.J. Simpson. Numa participação relativamente pequena, mas ele tá lá. E se você não tá associando o nome à pessoa, O.J. é aquele cara que nos anos 90 foi acusado de matar a ex-mulher, ou a mulher, não me lembro ao certo, e isso virou um caso de tamanho gigantesco. Uma das maiores coberturas criminais da história da imprensa mundial. É uma parada bizarra, teve toda aquela história da luva, ele fugindo de carro e a perseguição sendo televisionada. Foi um caos. E é interessante perceber como ele tá aqui nesse filme. Era um momento que ele estava saindo do esporte, indo para essa indústria do cinema, fazendo várias participações, e aqui ele ganha um papel de mais importância, de mais significância, por mais que tenha um tempo de tela reduzido. E aí a gente entra num ponto interessante. Esse filme é baseado em uma série que teve uma curtíssima duração e derivou 2 filmes. Corra que a Polícia Vem Aí 2, Corra que a Polícia Vem Aí 3, que eu ainda não assisti.
eu pretendo assistir hoje à noite, após essa gravação aqui. E não sei se eu vou trazer crítica aqui pro canal, mas eu tô bem interessado. E já que eu citei as continuações desse filme, vale lembrar também aqui, já se encaminhando pros finalmente, que esse ano Corra que a Polícia Vem Aí recebe um novo filme. Protagonizado dessa vez por Liam Neeson. Sim, o astro de filmes de ação voltados para pais. Todos os pais do Brasil e do mundo amam esse ator. E ele vai estar saindo dessa zona de conforto dele para fazer uma comédia. E eu tô doido para assistir. Inclusive, o trailer foi muito inusitado e me deixou ainda mais instigado para isso. Mas, gente, basicamente é isso. Corra que a Polícia Vem Aí é um clássico das comédias dos anos 80, ditou muitas tendências. Esse gênero da comédia pastelão, esse estilo, melhor dizendo, deu uma saturada nos anos 2000. A franquia Pânico, ou melhor, a franquia Todo Mundo em Pânico, foi muito responsável por essa saturação. Logo depois veio os Espartalhões, Super-Herói o Filme, vários desses, inclusive, o Leslie Nielsen faz participações especiais. E hoje é um estilo que tá desgastado, mas aparentemente vai voltar. Inclusive com Todo Mundo em Pânico, que já tem uma sequência confirmada. E é claro, eu acabei de citar a volta dessa franquia Corra que a Polícia Vem Aí. E olha, eu não vou negar que é um estilo que me pega, tá? Esse filme em questão, da crítica de hoje, então, eu fiquei caçando referências, eu dei gargalhada pra caramba, dei vários sorrisinhos de quando você vê uma boa sacada ali, não chega a rir, mas se diverte. Cara, no ponto certo. E eu demorei a assistir essa comédia, porque como eu disse também lá no começo, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu é a minha comédia favorita. Então eu tinha um certo medo de me decepcionar. É o mesmo protagonista, é o mesmo diretor, e não aconteceu. Por mais que eu sinta o nível cair ali no terceiro ato, vale muito a pena assistir. Mas agora eu quero saber de vocês. Já assistiram a esse filme? Me conta aqui nos comentários, aproveita, já curte esse vídeo e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Também hypa esse vídeo aqui, que é uma nova interação do YouTube que me ajuda muito. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui! Tá um baita calor, eu tô suando!